E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma das técnicas que estão sendo usadas ou ao menos estão em estudo para implementar e dar uma melhora na escalabilidade ou nos problemas que tem hoje em dia de congestionamento nas blockchains, beleza? E aí o vídeo de hoje é sobre o Plasma Chains. Cara, vou ser muito sincero, eu achei esse conceito razoavelmente meio zoado e, tipo, tem outros conceitos muito similares, como, por exemplo, os sidechains, né? E, assim, uma grande diferença entre o Plasma Chains e o Sidechain, só para deixar claro, é de que o Plasma Chain, de alguma maneira, ele consegue se utilizar da infraestrutura da mainnet, enquanto a Sidechain, ela não consegue. Tipo, ela basicamente é uma blockchain completamente nova que alguém cria um contrato de ponte, né, que, tipo, vincula o caminho de ida e volta, ou seja, uma troca de tokens ou coins entre essas blockchains, beleza? Então, na sidechain, a gente tem uma tecnologia completamente apartada e o Plasma Chain, ele é como se fosse uma mini cópia da mainnet. Então, tipo, é como se a gente pegasse a rede da Ethereum, criasse uma mini cópia da rede da Ethereum e a gente processasse isso. E, cara, basicamente a ideia do Plasma Chain é a gente fazer uma rede de subnets. Como assim? Cara, basicamente é o seguinte. Se a gente vier aqui e olhar a mainnet, a gente tem lá, tipo, sei lá, eita, Deus. A gente tem, sei lá, 10 a 12 transações por segundo. Beleza? E aí, para tentar descongestionar isso, o que a gente acaba, ou melhor, melhorar essa taxa daqui, a ideia é basicamente fazer o seguinte: pega essa rede principal, cria uma cópia dela que a gente vai chamar de filho, e essa filha vai ser basicamente, tipo, vai processar uma parte das transações que deveriam estar chegando aqui na mainnet, beleza? Então é como se a gente pegasse um grupo de pessoas aqui, não é como se a gente pegasse, né? Tipo, as pessoas escolhem ir para essa Plasma Chain, e aí quando elas escolhem isso, basicamente as transações dela passam a acontecer então dentro da filha. E aí, cara, o conceito do Plasma Chain é, como eu falei, é como se fosse uma árvore de subnets. Então, tipo, essa filha também pode ter redes filhas. Então a ideia é, tipo, pegar a mainnet, né? E quebrar em uma rede gigante de filhas que tenham mais filhas e assim por diante. Então, tipo, a gente teria filha, netas, bisneta, tataraneta e assim por diante, né? E essas redes meio que ainda contêm um vínculo com a rede principal. Então essa é uma grande diferença entre o Plasma Chain e a Sidechain, porque, tipo, na Plasma Chain, todas essas child chains aqui, na real, são o Plasma Chain, beleza? E todas essas filhas têm algum tipo de vínculo direto aqui com a mainnet. E aí, cara, como que a gente faz então esse vínculo, né? Como é que essa parada funciona? E basicamente é o seguinte: a gente vai ter lá na mainnet um contrato, tipo um contrato master, beleza? Que ele vislumbra, tipo, ele orquestra vários subcontratos, tá? E aí quando uma pessoa decide ir para uma Plasma Chain, basicamente o que ela faz é, ela manda um dinheirinho aqui para o contrato vai pegar esse dinheiro e vai locar essa grana, beleza? Então loca aqui, travou o dinheiro, e aí ele minta na Plasma Chain, na rede filha, né? Ele vai mintar, ou seja, vai construir o equivalente, então, tipo, o mesmo valor aqui que foi locado, beleza? E aí ele pega esse valor, joga aqui numa carteira dentro dessa Plasma Chain e deixa as pessoas então começarem a transacionar aqui como se fosse uma blockchain normal, beleza? Só que com um custo, com uma velocidade muito menor, assim, um custo muito menor do que a mainnet, né? E uma velocidade muito maior porque tem menos gente usando, belezinha? Ah, um detalhe que eu vi sobre, tipo, documentação do conceito de Plasma Chain, ao menos dentro da Ethereum, é que, em geral, eles vão escolher um único validador para aquela rede filha. Então, tipo, a gente não vai ter mais aquele esquema de ficar trocando de validador, ou então, tipo, vai ter uma pancada de validador que acaba atrasando, então, o esquema da validação de transações. Isso, obviamente, diminui a segurança em relação a essa rede filha, né? Mas como a gente está mantendo um vínculo aqui, a gente não tem uma perda tão grande. Porque a mainnet, no final da história, ela também vai poder validar essas transações. E a gente já vai chegar nisso daí. Mas basicamente, então, a Plasma Chain é só uma rede, né? Uma sub-rede igual a mainnet, ou similar à mainnet, né? Tipo, ela usa mais ou menos a mesma infra. E aí, tipo,
ela recebe então uma grana de um contrato e aqui, cara, é como se fosse uma blockchain normal. As transações vão rolando e aí assim, chegamos então numa situação em que essa rede filha daqui começou a congestionar ou então, tipo, começa a não fazer mais sentido. Por exemplo, tá, um exemplo para a gente poder usar isso é, imagina uma loja, sei lá, uma cafeteria. E essa cafeteria, ela tem alguns clientes que são meio que, tipo, vitalícios dentro dela, meio sócios, estão sempre lá. E aí, o que eles fazem? Para não ter que ficar usando a mainnet, porque o custo é muito caro de uma transação, basicamente o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse conjunto de pessoas, o dono da cafeteria, vai pegar um conjunto de clientes e vai formar uma subnet, beleza? E aí, dentro dessa subnet, eles começam então a transacionar ali de maneira muito mais rápida e com muito menos custo. E eles vão transacionando. Isso tudo, cara, tá ok, é assim que vai funcionar e tranquilinho. Agora imagina que esse cara começa a crescer muito e ele começa a ter, tipo, uma outra filial. Ao invés de ele manter todo mundo de uma filial dentro dessa rede daqui, ele pode pegar e criar uma rede filha desse cara. E aí ele vai ter, tipo, olha, a minha filial agora do lugar X vai trabalhar dentro dessa rede. A minha filial do lugar Y vai trabalhar dentro dessa outra rede daqui. E ele começa então a, tipo, facilitar o gerenciamento, digamos assim, a velocidade dessas transações. Porque senão poderia acontecer, né, de alguma maneira, assim, isso é óbvio, uma situação hipotética, mas poderia ser que essa Plasma Chain começasse a ficar muito congestionada também. Então, tipo, a gente começa a splitar e dividir em subgrupos tudo que a gente conseguir de maneira a, tipo, gerar então essa rede de subnet e agilizar, reduzir o nosso custo. Belezinha? Agora, cara, como é que isso meio que garante, então, eu falei pra vocês que, tipo, isso ainda tem um certo vínculo com a mainnet? E, cara, como é que é esse vínculo? Essa foi a parte que eu achei mais bizarra possível, mas tudo bem, vamos lá. Cara, é basicamente o seguinte, quando a gente chega aqui na mainnet e o usuário manda o dinheiro aqui pro contrato, esse contrato, então, como eu falei, ele vai gerar lá o dinheiro equivalente do outro lado, né? Vai colocar aqui na rede filha, e é na rede filha, então, a gente vai começar a fazer as transações. Beleza? E aí começamos a transacionar. Agora, de uma certa maneira, não de uma certa maneira, essa tecnologia do Plasma Chain, tipo, esse contrato aqui, obriga a rede filha, a essa rede da Plasma Chain, melhor, ela não obriga só a rede, ela obriga o validador. Lembra que eu falei que geralmente é um validador? Então ela obriga que o validador, de tempos em tempos, dê algum tipo de estado atual da rede como um todo, beleza? E para fazer isso, basicamente o que acontece é o código, né, da Plasma Chain vai pegar todas as transações, né, todos os estados, todas as mudanças que aconteceram dentro daquilo ali, vai gerar um compilado dessa parada. Belezinha, gera o compilado aqui. E aí, esse compilado aqui vai gerar um hash, tipo, um hash que a gente vai chamar de Merkle Root. Ai, eu espero ter falado isso direito, mas basicamente, cara, é um conceito utilizando árvores de Merkle, que, cara, pra você... Eu já vou chegar nisso. Bem, vamos lá. Então, basicamente, a gente gera um hash e publica esse hash, então, no contrato, beleza? E a gente fala, ó, o meu estado atual é isso daqui. Uma parada interessante sobre isso é que como isso utiliza o estado atual da parada, se o cara tentar mudar depois, ele não vai conseguir. E a gente já vai chegar lá no motivo do porquê. Bem, basicamente é o seguinte, imagina que para cada transação a gente gerou um hash, beleza? A gente tem um conjunto de hashes, então, que geram uma transação, gerados a partir de uma transação, beleza? Seria tipo a assinatura daquela transação, tranquilo? Então, tipo, esse cara daqui também tem um hashzinho. Beleza? E aí, o que a gente faz? A gente vai montar uma árvore de todas as transações e a gente meio que vai vincular elas e fazer tipo, pegar cada uma dessas transações e a gente vai voltar e gerar um hash, que é um hash combinando todas essas transações aqui, né? Todos os estados atuais, todas as transações atuais dentro de um bloco. Então, vamos lá. Essa é a parte que eu me embolei também. Então, imagina que aqui a gente vai formar um bloco, beleza? Vamos formar um bloco. Então, vamos lá. Cara, imagina que a gente vai gerar um novo bloco, beleza? E aí, dentro desse bloco, a gente vai ter 10 transações. Então, essa transação daqui tem um hash, beleza? A AFF, essa transação daqui também tem outro hash, D337, sei lá. E assim por diante.
até a transação 10, tá? Imagine que para cada bloco, como a gente está fazendo uma mini cópia da rede principal, a gente em cada bloco só consegue ter, em média, 10 transações. Belezinha? Então, é 8, sei lá. E aí, agora a gente vai montar, tipo, um somatório dessas paradas, que eu não sei se vocês lembram, isso forma o bloco, né? Então, basicamente, a gente vai pegar isso, vai pegar cada um desses carinhas aqui no meio, e esse aqui, vai combinar todos eles, e isso aqui vai gerar um novo hash, sei lá, 733A, beleza? Só que isso agora é uma árvore, ou seja, tipo, cada um desses malucos aqui gerou uma rede, tipo, um hash único. E aí a gente publica isso daqui, voltando aqui, então a gente vai publicar esse cara daqui, é só uma combinação de todas as transações que rolaram até aquele momento dentro da rede, beleza? Então a gente pegou todos os hashes, combinou todos eles de uma maneira a montar, tipo, cara, isso aqui são todos os hashes do bloco 1, é a combinação, né? Tipo, isso aqui é o resultado do bloco 1, isso aqui é o resultado do bloco 2, isso aqui é o resultado do bloco 3. E aí a gente vai e monta, tipo, cara, um sub-resultado. Tipo, sei lá, pega a cada 2 blocos a gente soma e gera um novo hash. 2 blocos gera um novo hash. E assim por diante. Até que no final, quando a gente for subindo, né, combinando isso de 2 em 2, a gente vai ter um hash único aqui final, que representa o estado atual da minha rede. Beleza? Então é isso. Até agora é isso. E aí a gente pega esse hash e publica lá no contrato. Então a gente acabou de publicar um compilado de todas as transações, de todas as mudanças de estados que aconteceram dentro da nossa Plasma Chain. Belezinha? Beleza. Até aí, beleza. Aí a gente anda mais um pouquinho, né? Ou seja, faz mais algumas transações, gera mais alguns blocos, e aí chega num novo estado, ou seja, a gente vai pegar novamente, vai combinar todo mundo, e chega lá num novo hash. Esse novo hash, cara, vai ser então o novo estado que a gente vai publicar dentro do contrato, que seria esse 344E, beleza? E aí a gente vai fazendo isso de tempos em tempos. Sei lá, a cada 10 minutos o validador daquela rede tem a obrigação de fazer essa conta e publicar lá no contrato. Por que a gente está fazendo isso, cara? Porque imagina que lá na frente alguém vira e fala que não foi uma transação entre Alice e o Bob. Aqui foi uma transação entre Alice e John, beleza? Isso daqui vai gerar um hash, tipo, um hash, sei lá, um hash A, ao invés do hash original. O problema é que quando gerar esse hash A e a gente tentar remontar o nó, tipo, fazer todos esses somatórios daqui, esse carinha daqui não vai mais ser 2F9C, porque, cara, isso é uma técnica de criptografia. E eu não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês sobre criptografia, que aquelas hash functions, elas basicamente, tipo, para entradas diferentes, elas geram saídas diferentes, só que para a mesma entrada elas sempre geram a mesma saída, beleza? Então, basicamente, qualquer coisinha que a gente mudar, pode ser um ponto, uma vírgula, um espaço, qualquer coisa que a gente mudar, a gente muda o hash final da parada. Então, se alguém tentar, por algum motivo, em algum momento, alterar algum desses estados e republicar isso dentro do contrato, o contrato vai virar e vai falar, mano, isso não é verdade. Tipo, eu já tenho o histórico anterior de todos os estados dessa rede, então não faz sentido o que você está me falando. E esse contrato aqui, ele sim está dentro da mainnet. Então, por isso que a gente manteve algum vínculo com a mainnet. Belezinha? Cara, basicamente é assim que funciona, ou ao menos foi assim que eu consegui entender que funciona esse Plasma Chain. Belezinha? Deixa eu ver, eu acho que tinha mais alguma parada para eu falar para vocês. Então, e uma última coisa, quer dizer, que eu quero falar para vocês é o como que a gente faria então para voltar, né? Tipo, digamos que alguém que veio fez tudo isso, né? Opa, volta para cá. Então, digamos que alguém que fez esse caminho daqui, né? Deixa eu até mudar de cor, para facilitar um pouquinho a vida. Então, alguém foi lá, saiu da mainnet, veio aqui para Plasma Chain, gerou um monte de transação, só que em algum momento agora essa pessoa quer voltar para a rede principal. Tranquilo? Para fazer isso, basicamente o que ela vai fazer? Ela vai avisar esse contrato daqui, que ela quer voltar. E aí eu vou mudar novamente para uma cor azul, sei lá. Então ela quer voltar aqui, né? Aí o contrato vai pegar e ele vai considerar que o que essa pessoa daqui está falando, a priori, é verdadeiro. Tranquilo? Então tudo que ela está falando que ela tem, sei lá, 10 Ethereum. Aí ele vira e fala, beleza, essa pessoa tem 10, diz que ela está retornando aqui
com 10 Ethereum e ela saiu com, sei lá, 1 Ethereum aqui. Tranquilo? Aí o contrato, ao invés de voltar direto com essa grana, ele vai segurar esse dinheiro durante um tempo, ou seja, mais ou menos uma semana, porque a ideia aqui é muito, na verdade não é muito similar, ela é exatamente igual à ideia que eu tinha falado para vocês no vídeo de Channels, sobre o Channel Optimistic Channel, foi mal, isso, o canal otimista, né, que ele considera que tipo, o que as pessoas estão falando é verdade e ele não precisa a priori validar nada. Só que, se alguém desconfiar e for lá fazer a conta, né, tipo, voltar nos estados que estão no contrato e verificar que essa pessoa daqui está mentindo, o que vai acontecer é que parte do dinheiro que ela prendeu aqui, então, tipo, esse 1 Ethereum, parte desse dinheiro vai ser, tipo, queimado. Então a pessoa no final só vai receber, sei lá, 0.1 Ethereum desse original, né, e aí isso, na verdade, isso. É basicamente esse dinheiro que estava preso antes vai ser parcialmente queimado e aí pronto. Tipo, a pessoa meio que perdeu uma grana porque ela tentou fraudar uma situação. Vocês vão falar, pô, mas aí ela volta com 10 Ethereum. Não, tipo, ela não volta com 10 Ethereum. O contrato cancela isso daqui e ainda queima o dinheiro original dela, beleza? Então, basicamente, ela perde uma boa grana nisso aqui. Isso é para desincentivar qualquer tipo de transação fraudulenta. Então, tipo, o downside dessa parada é que quando você quer voltar para a mainnet, você meio que precisa esperar uma semana para ver se alguém na rede vai desconfiar do que você está falando, né? E aí, se desconfiar, você pode ou não perder dinheiro. Obviamente, se você estiver falando verdade e alguém desconfiou de você, essa pessoa vai ser punida. De maneira a também desincentivar pessoas que comecem a tipo, desconfiar de todo mundo, né? Para simplesmente tentar sair limando o dinheiro da galera, beleza? Então, tem o downside para os dois lados. Geralmente as pessoas só vão desconfiar quando a parada realmente parecer bizonha. E aí, cara, depois dessa uma semana, ninguém desconfiou, aí sim a mainnet vai considerar, o contrato, quer dizer, vai considerar que essa pessoa realmente tem 10 Ethereum aqui, então tá suave. E aí vai, então, deslocar esse dinheiro, né, e voltar para cá com 10 Ethereum. Belezinha? E é isso. Basicamente, esse é o vídeo de hoje sobre Plasma Chain. Eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa. Porque, mano, essa parada, basicamente assim, eu vou dar um resumão. O Plasma Chain, ele é só como se fosse uma árvore de subnet, né? Tipo, de mini redes, pra gente tentar, então, dar uma agilizada na mainnet, né? Uma descongestionada. E é basicamente como se fosse uma cópia da mainnet, beleza? É basicamente isso. Os pormenores lá de como é que funciona, eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Mas se não entenderam, cara, avisa aí, por favor, eu tento explicar isso de uma outra maneira, porque isso me bugou um pouquinho, beleza? Valeu então, falou e até a próxima!